Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde a gente pega um texto bíblico e traz todo o nosso histórico de estudo teológico para essa conversa. Estamos na série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus, e essa vez a gente vai pegar um encontro bem bacana. Eu sou Marcos Botelho e vou tentar conduzir essa turma aqui na mesa. Tudo bem, Lu? Olá, tudo bem. Luísa, sempre é muito bom ter você com a gente. Lu, você tinha, assim, alguém muito rico na sua família que sempre você falava, ai, caramba, esperava algum presente? Alguém teve uma figura rica que você tinha algum relacionamento na infância? Meu vô é uma pessoa, ele é vivo ainda, né? Ele é uma pessoa que meio que... Abastardo. Ele foi um self-made, né? Ele não tem até a 4ª série só do ensino fundamental, mas ele foi crescendo na empresa e se tornou sócio. E hoje é alguém que é muito bem de vida, assim. Então, eu lembro que a gente teve um momento na família que foi muito legal, quando ele tinha quando ele se aposentou, assim, com uns 65, 70 anos. Ele continuou trabalhando, mas ele quis distribuir uma parte da herança já entre os filhos, porque ele queria ver os filhos desfrutando da herança em vida. Sabe. Então, isso foi uma experiência legal, assim. Então você teve uma experiência boa com o rico. Gustavo, tudo bem? E aí, Marcos, tudo Alguém bem? abastado aí na sua casa? Na minha casa. Na sua infância que você tinha de referência? Será que só eu vou ter uma boa resposta nisso? Você bolou a pergunta pensando na... Isso, foi, mas é lógico, sempre. Tinha alguém? Cara, a gente convivia muito, assim, meu pai tinha feito engenharia, aí tinha o pessoal que trabalhava em banco, né, dos colegas, e quem foi pra indústria, aí tinha meio que uma... Então, pra saber você era da assim. família rica? Não, meu pai ficou na indústria. Ah, tá bom. Mas a gente convivia, enfim, assim, também nada muito exorbitante e... No bairro, no tio rico, sempre tem, assim, essa figura da pessoa que tem mais dinheiro. Tem os caras que tinham mais. Não, o cara tinha um mini bug na rua. Então é isso que eu quero aí cutucar na sua infância. Aí a galera Tipo meio que riquinho. ficava em volta, aí o cara meio que... Então é isso. Vocês não estavam comprava entendendo. o pedágio. A Lu pra contou uma quem história ia muito pro- bonita, mas eu queria saber, tinha aquele Walk Machine. Na época que sempre teve alguém da nossa idade aqui, eu não sei se o Zé é mais novo. O Zé era esse cara. Mas assim, o Zé era... Era. Com Ele certeza. era. Sempre tem no nosso Tadinho, bairro só o pensando. cara que teve o Walk Machine e ele te fala, como pode ter esse dinheiro? Você não teve o cara do Walk Machine lá do seu bairro? É isso, Era esse? era o mesmo cara do mini bug, que era o mesmo cara da mobilete. Que teve o videogame primeiro. Isso. Todo Na mundo geração isso. do Zé é Scooter. O cara que tinha o Scooter. Zé, Esse cara aí... já que estão falando de você, Oi. estão falando de você, Diga. você era esse cara mesmo ou você tinha Mas sempre tem alguém mais rico, né? O cara que morava na cobertura. Então, Era você? Não. Não, nunca fui o cara mais rico, não. Ele sobrado era um fantasma. Eu tinha um amigo que tinha o Dreamcast quando lançou, a gente... Videogame ficou é um bom... todo- É um Dreamcast? Eu não lembro direito desse videogame. Não, Dreamcast é que o quê? assim... 99, por aí? Quando acabou de lançar, acho que era junto com o Play já não 2, era mais assim, mas criança. era um negócio Trabalhava que nessa época. no Brasil não pegou muito, então tinha... Então dava pra ver, o pai dele era um cara que... Qual que é um jogo famoso do Dreamcast? Nem pegou Nem sei. muito. Não. Eu lembro que marcou isso daí dele. Você ia ter lá? Então, a gente ia 98. lá jogar um jogo de surf, jogar umas coisas assim que não existia, entendeu? O Dreamcast, pra época, assim, em termos de gráfico, era bem impressionante. Mas você lembra de um Não, jogo? não tinha jogos bons, Não por isso era- que o videogame não pegou tão bem. Ah, tá. Porque o PlayStation era o videogame concorrente do Dreamcast que vinha... Não era jogos de verão, não, né? Não, esse Lembra é o do- Master System, Esse era depois Master o Mega System. Drive. Então pra você ver Que, como... aliás, um desses amigos, eu ia na casa dele, ele tinha morado em outros países, tinha morado nos Estados Unidos. e sempre tal. assim. Aí ele tinha o Genesis, que era o Lembro Mega do Drive no Gênesis, Brasil. eu lembro. Esse agora você pegou. Aí ele Genesis trouxe... era o equivalente ao Mega Drive. E você, Fontana? Cara, na minha rua morava o Shang, que também era Francisco. Mas Francisco era o nome ocidental dele, porque, na verdade, ele era coreano. E ele trazia sempre as coisinhas. Maluco,
Ele tinha tudo que você puder imaginar. Tudo. E ele nem era o cara mais rico da rua, mas é porque os pais trabalhavam com comércio, e comércio de coisas que pra gente que era criança era coisa que nos impressionava. Tipo, ele tinha todos os videogames, todos os jogos. Nossa, caríssimo isso, cara. Ele tinha... então. Ele tinha Até todos pros os mais jogos. abastados não era Né? uma coisa comum. Ele tinha o minibug, ele teve a scooter, e aí tinha um lance, né? Como que ele tem isso? E no caso da minha mãe, quando eu ia na casa dele, não era só como que ele tem tudo isso, era assim, como que a mãe dele deixa ele andar nessas coisas perigosas? Ah, tem isso também. Não, é muito. Eu lembro que eu tinha um primo também lá de Goiás, que era muito bom, porque ele tinha muito dinheiro, e sempre que tinha o Natal, a gente ia pra lá, então a mãe dele me dava o melhor presente do que a minha mãe. Então você sempre esperava o presente ali, porque dava pra todo mundo, tinha que... Ela sentia assim, vou dar um do mesmo nível, mais ou menos. Assim, era muito bom mesmo, assim. Aliás, a história do rock, já que o Renato tá ali, eu sei que ele vai gostar. Dizem muito que o rock nacional é lá de Brasília, né? Tem uma como é que fala? Uma cena forte lá. E é muito porque é tudo filho de Funcionário público. não é embaixador. Sabe que é, como é que vai no outro país? Embaixador. É embaixador, isso. Diplomata, E eles traziam os diplomata. rocks que ainda não chegavam, as fitas, né? Os discos. E aí, dizem... Isso mostra muito desse acesso privilegiado que seu amigo tinha. Que não necessariamente é o mais rico, é quem tem acesso. Ele certamente não era o mais rico da rua, certamente ele era bem de vida. Sim. Mas os pais eram comerciantes. Mas provavelmente cara, todo mundo queria estar muito mais na casa dele do que do mais rico da rua. Você sabe Sim, até porque o mais rico da rua não era criança. um cara lá... Um cara lá da... Ai, meu Deus do céu. Te peguei no contrapé. Pegou porque, raro, porque abriu muitas janelas. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que esse nosso papo, às vezes não tem nada a ver, às vezes tem um pouco, mas pode nos ajudar a seguir um pouco o caminho que a gente vai tomar aqui dessa figura. Porque, cara, é muito interessante. Como você enxerga os ricos, como você enxerga os ricos na Bíblia. Isso vai dizer muito sobre a sua infância, muito sobre aonde você estudou, né? Também. Como é que é o arquétipo seu entre ricos. Como é que você vê os ricos, como é que é o rico na sociedade. E a gente pode conversar um pouco sobre como é o rico aqui na Bíblia e como é que é o rico na perspectiva de Jesus, tá? Vamos lá para uma história, um encontro que muda tudo, ou nesse caso talvez não mudou tudo. Vamos ver aqui, porque eu acho que é a primeira história nossa que não muda, né? Agora que eu tô pensando, o jovem rico, que eu acho que a turma que tá em casa já leu no Thumb. Ou muda, né? Ou muda muito, isso muda tudo pra gente, ou pros discípulos, talvez. É uma boa discussão por que Lucas traz essa história. A gente não tem notícia do que aconteceu depois com esse cara. Sim. Então vamos lá. A gente escolheu o Evangelho de Lucas porque Lucas decide espelhar na próxima história que a gente vai ver no nosso próximo encontro, que está em Lucas 19. Mas essa está em Lucas 18. Você pode ler para nós, Luísa? Lucas 18, Leia. Versículo 18, é isso? Sim. Lucas 18, 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade.
Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Que coisa, hein? Que promessa, hein? Vamos lá. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso, ou levaram lá no seminário que eu estava fazendo, uma pessoa para falar sobre captação de recursos. E aí, a pessoa, ela fala assim... o argumento era assim, eu não lembro direito, faz muito tempo, né? O argumento era assim... A riqueza, captar recursos. A pessoa estava vendendo o curso dela ali, né? Assim, naquela introdução, assim. Captar recursos é tão importante, que Jesus não falou tanto... Sei lá, eu não vou falar do reino de Deus, que eu acho que não... Jesus não falou tanto de casamento. Jesus não falou tanto... O pessoal fala de salvação. Jesus não falou tanto de salvação. Jesus não falou tanto de casamento. Jesus não falou tanto... Aí fala alguns temas assim, ela falou... nem perto de quantas vezes Jesus falou de riqueza. Aí ela jogou um número. Jesus falou, sei lá, 50 vezes sobre dinheiro. Aí, então... Vamos falar sobre captação de recursos, porque se Jesus falou que é importante, é importante. Aí eu lembro direitinho sentado e eu soltei. Sabe quando você solta uma coisa sem pensar? O Antônio vai saber o que eu tô falando. Sabe assim, aquela... Tem muita gente por aqui que tem essa experiência. Assim, você fala assim, você não fala na maldade. Você falou sem querer, sabe? Você veio tão rápido, pegou desprevenido. Pegou desprevenido, você falou? Você tá querendo pegar as palavras de volta. Você fala assim, não, já. Não, foi porque eu me senti constrangido com ela, com o jeito que ela me olhou, porque eu tava de boa, eu tava querendo aprender. Falei, a questão é que dessas 50, 46, Jesus falou era condenando a riqueza, falou pra abrir mão. Meio que assim, foi mais rápida a frase, mas foi isso que eu quis dizer. E eu lembro que eu desmontei o começo da palestra dela. Demorou bastante pra voltar ali. Porque assim, tudo bem, quer usar um argumento, mas usa no contexto, né? Assim, né? Não dá pra você... Qualifica ele. Provavelmente, às vezes, não sei se foi o caso dela, você pega lá uma concordância, vê quantas está nos 4 evangelhos e joga um negócio desse, assim. E esse é o perigo, né? Então, o tema de hoje é um tema sobre alguém rico. É sobre riqueza. Não tem nem como falar, não, é só coincidência. Não, porque o texto depois vai muito falar sobre o rico entrar no céu. Mas vamos falar um pouquinho do contexto até onde chegou essa história, né? Porque Lucas está numa parte do evangelho, é uma boa parte do evangelho. Eu nunca sei da onde eu vi isso. Se é do livro sobre riqueza que o nosso amigo escreveu, aquele amarelo, qual que é o nome dele? Mateus Ortega. Ele tem um bom livro. Economia do Reino. Economia do Reino. Ou se é a tese de um outro amigo meu, que eu também não lembro, que é sobre as histórias sobre riqueza em Lucas, que provavelmente é mais isso. Ele é professor no Servo de Cristo, se eu não me engano. Depois eu pego o nome dele. Mas assim, ele vai falar muito sobre como os temas de Jesus... em Lucas enfatiza muito riqueza, né? Então você vai ver banquetes aqui, um pouquinho de Lucas, antes de Lucas 15. Em Lucas 15, quando ele acaba as 3 parábolas, tem a famosa frase: os fariseus, amando muito a riqueza, começam a zombar de Jesus. Então essa é a frase que vai ali abrir essa nova sessão aqui de amar muito a riqueza. Aí você vai para o administrador astuto, que está falando sobre dinheiro. Você tem a viúva persistente, que não estava numa miséria muito grande. Ali a parábola. E aí você chega... Aí você tem outras parábolas, aí você chega... O rico e o Lázaro. Rico e Lázaro, outra história que está aí nesse contexto. Então você está vendo ali, quem está com acesso ao evangelho, está vendo que esse tema está voltando o tempo todo nesse contexto literário. E aí a gente chega, talvez, num dos mais explícitos sobre esse assunto, que o texto começa: certo homem importante. Então, assim, começa pelo menos a NVI começa a falar assim: certo homem importante perguntou para Jesus, foi questionado. Então, não é um religioso, é alguém com status, e provavelmente esse status tem
dinheiro. Tem alguma outra tradução que vai diferente Alta aí? posição, achei legal. Alta posição? Alta posição é NVT. Aham. As Almeidas vão na direção... Peraí. Tem lugar que fala homem de posses? Homem de posses, eu acho que... É interessante como... Olha só, Um Certo Príncipe, a revista corrigida. Quando Nossa, você vai lá é atrás... bom. Pode ser muito boa mesmo essa tradução. Né, Não. Um Certo Príncipe. Mas eu gosto dessas traduções mais Pequeno antigas. Príncipe. Não, Porque elas... Como é que eu diria isso? Estragaram muito bem a nossa interpretação. Mas é um pouco isso. Mas elas são mais ingênuas. E aí você pega mais ou menos o que pode ter na ideia original. Elas são mais... De vez em quando isso acontece. Elas erram por ser tão literalistas que eles, corrigida, principalmente. que eles erram no sentido. Eles preferem, não, isso aqui não tem nada a ver com Palavra por sentido. palavra, Então, né? o príncipe, Mais você literal. quase estraga isso aqui, essa história ou não. Mas fica mais destacado o que eles querem trazer de muitas posses. Né? Sabendo dessa intenção, você pode ser ajudado. Isso. a Com hora de certeza. olhar É pra o jeito que eu leio. Eu só pego esse para tentar ver quando a gente está na dúvida de que lado do texto original está indo. Se você não conhece tanto o original, você vai nessas aí, você vai entender. Se você souber a lógica que o cara tá usando para Isso, traduzir, isso. pode ser que você chegue nesse negócio. Isso. Então, moral da história, não faça isso. Eu faço isso, mas não precisa ir para essas versões mais antigas. Mas de forma clara, o que eu quero dizer aqui é que Lucas está trazendo esse tema em Jesus ao narrar. E agora parece que chegou, agora e o próximo capítulo, chegou a parte final de exposição disso, aonde depois ele vai entrar em Jerusalém e vai para outro assunto agora. Mas é quase como está fechando uma sequência sobre vida aqui, a vida com Jesus, o que você tem que negar, como não é fácil seguir Jesus e principalmente riqueza. Eu achei curioso, porque assim, o texto que vem antes, ele está trabalhando a questão das crianças. E ele usa a ideia do quem pode entrar no reino, né? Digo a verdade que não recebeu o reino como uma criança, de modo algum entrará nele. Então é muito curioso, porque as crianças tinham esse sentido, o que uma criança pode ter espiritualmente para contribuir. Né? Hoje em dia, a nossa visão é muito diferente. Né? A criança tem a pureza, mas nessa época não era sobre isso. A criança é um zero à esquerda na questão da religião, da religiosidade. O que ela sabe sobre a lei? O que ela sabe sobre o cumprimento da lei? O que ela pode contribuir? Enfim. E aí é muito interessante, porque aí entra isso, e de novo o choque, parece-me que o contraste é esse. Então, tinha grandes probabilidades de entrar no reino, e o outro... E nesse sentido, príncipe é muito melhor a tradução, porque se há uma criança que pode entrar no reino, é um príncipe. Então você tá aqui... tô assim, só tô chegando. Se é isso, reino, né? as crianças, essas aqui não entram. É óbvio que não entram. Um príncipe entra. Não tô justificando essa tradução, Fontana, E a tradução é boa, cara. Eu tô olhando aqui o texto original, cara. É alguém que exerce poder, né? Então é Archon, né? Então, assim... É que a gente pensa sempre em príncipe como filho do rei, mas eu acho em todo esse Archon que aparece no Novo Testamento, até no Antigo, é a ideia de poderosos, né? Mas herdeiros. E principalmente Não porque a gente não tem... Às vezes é o principal mesmo, é um príncipe daquela... o príncipe desse mundo, não é porque ele é principal, herdeiro. talvez, se eles meio que... Archon, o príncipe. Então, o que acontece aí? Né? A gente tem uma ideia de príncipe como filho de rei, talvez porque a gente perdeu um pouco da cultura de família real. Uma galera é príncipe. Não é? Príncipe é o filho do rei em conto de fada, beleza. Mas quando você tem cultura monárquica, você tem uma galera que é príncipe, que não necessariamente é o herdeiro direto do trono. Mas é filho. Não necessariamente. Não? Você tem tios que são príncipes, tios de reis. Então, mais de qualquer Mas maneira... as alianças, por causa de muitas alianças... Não, às vezes é da família, às vezes não necessariamente. E príncipe não quer dizer... Assim, príncipe é um título... Isso, mas assim... E que não vai... Necessariamente você vai evoluir. Já é o máximo que você chegou. Muitas vezes é. A maioria das vezes, né? E mais do que isso, eu acho que quando a gente fala de tradução, uma boa tradução é aquela que traz para nossa língua algo, para nossa cultura algo. E se para nossa cultura a palavra príncipe não é muito bem compreendida, Sim. então talvez não seja a melhor palavra. Mas
quando você olha o texto grego, a gente claramente está falando de alguém que exerce poder. Essa é a lógica Não, da mas- coisa. mas aqui é a um gente- oficial, talvez. Então a gente pode dizer Por isso, que... o homem de alta posição, eu achei uma boa tradução. A gente da NVT. pode dizer que talvez... talvez não. Tá meio claro uma certa ligação entre as crianças no reino, um entrando contraste de- primeiro. mas sem dúvida. E esse O cara, contraste esse de jovem... autoridade, esse sem jovem dúvida, tá lá. que deveria ser o principal no reino, ele não tá O conseguindo... maior e o menor ali, né? Isso. E sabe o que Porque é? ele tá. A pergunta dele é como herdar a vida eterna. Então assim, de novo, mas parece que o príncipe faz até um sentido aqui, assim, cada vez está carregando mais. ó. Vamos lá. se Tem, fosse- Essas crianças não vão herdar nada. Né? Não ou assim. tem uma questão de entrar. aí, Entrar. Tá? O que acontece? Qual que é a cena dinâmica da parada? São as crianças tentando ter acesso. E as pessoas trazendo crianças para terem acesso. Qual que é a reação dos discípulos? Bloqueio Afasta. de acesso. Agora, o homem da carteira, aquele que quando a CET para, o cara fala assim, amigo, você sabe com quem que você está falando? Esse aí tem um acesso fácil. E nessa do acesso fácil, você já nota até um certo linguajar, né? Bom mestre. Então, a narrativa de Lucas, tá trazendo ela é isso. desmoralizante da carteirada. Então, e a gente vai um pouquinho antes, a gente vai vendo que a viúva não tinha acesso, a viúva pobre. Assim, cara, e aí Jesus faz até um ensino. O publicano. O na parábola do publicano, fariseu e do publicano. o publicano não tinha acesso ao templo. E aí agora a criança não tem acesso. E aí agora é como se no enredo tá assim, agora vamos trazer alguém que, com certeza, tanto que os discípulos falam, mas se então ele ninguém. não tem... Se não é ele que entra... E é quase como Jesus deveria falar. Mas Mas você você viu- não viu o que aconteceu, o que eu tô falando até agora? São 3 exemplos claros até então. Essa é a assim, pegada. eu tô te falando. Você vai falar do capítulo seguinte? A gente vai falar na próxima. Mas beleza. podemos falar um pouco agora aqui também, mas que é Fala. Não, é que aí logo na sequência você tem a história do Zaqueu, né? É curioso. Isso. Então, tem uma crescente aí, quem entra, não entra. Então, como se estivesse falando, o problema não necessariamente é as riquezas, né? Mas é também. Hã? Mas é também. Não, eu digo, não necessariamente é ter as riquezas. Isso é claramente na questão de Zaqueu, porque ele vende, faz um monte de coisa e ele ainda continua, né, rico, assim. Mas a questão com certeza, é o que eu coloco na obtenção dessas riquezas. Aí Tá. isso é A gente mais vai claro. chegar nisso aí. Vamos lá. Mas com certeza Zaqueu é o espelhamento ao contrário, invertido do jovem rico, assim. Mas aí eu já gastei um tempo. Eu acho que tem no meu livro o mosaico, eu faço esse espelho ali, a gente vai vendo e é simétrico, assim. Mas Isso, mas isso a gente pode falar na próxima, Um gente. espelhamento. Porque o encontro é lá. Agora, o tecido literário aí é interessante, é legal mencionar a questão do Zaqueu aí, por quê? Porque quando você pega as duas histórias do jovem rico de Zaqueu, a simetria ela é literariamente praticamente perfeita. Isso. É intencional que você tenha os paralelos de antonímia todos colocadinhos ali, bem estabelecidos. O espelhamento com as histórias anteriores também existe, mas não tem simetria. Exatamente. Né? Mas não quer dizer que não quer tá dizer que- construindo a história. Tá maravilhoso. Então, ele está preparando a história para um clímax. E o clímax está no espelho. Então, quando você chega aqui no Jovem Rico e no Zaqueu, a gente tem um problema sério que foi provocado no século XVI, quando resolveram colocar capítulo e versículo no Novo Testamento, né? Quando o Robert Estienne publicou a versão a versão da Bíblia de Erasmo com capítulos e versículos, que é essa que se popularizou que a gente tem até hoje. Lutero fez a reforma sem capítulo e sem versículo. Nos facilita muito para encontrar as passagens, os capítulos e versículos, mas, eventualmente, de vez em quando acontece o que está acontecendo aqui. Jovem Rico e Zaqueu são clímax de uma história que está se desenrolando ao longo do capítulo 18. Isso. Deveria estar e aí dentro você aqui, tem facilitaria bastante. Exato. Aí você tem uma quebra de capítulo aqui que ferra com Lucas, cara. Lucas tem todo o trabalho de botar essas duas histórias juntas, né? E aí você tem uma quebra de capítulo aqui que
quebra com Lucas. Você tem introdução. Você tem se fosse linguagem musical, a gente diria que aqui tem um crescendo. E aí, de repente, você tem a história impactante do jovem rico. Mas a culpa não é só deles, não. A culpa é um pouco da NVI, pelo menos aqui que eu tô vendo, porque assim, eles corrigem isso. Então, às vezes, quando eles percebem que é muito claro, eles põem o capítulo, eles têm que respeitar, porque senão fica forma inviável. de localizar, simplesmente localizar. Mas eles continuam sem um espaçamento duplo, Sim. que é dizendo assim, ó, tá junto. E dessa vez eles meteram o espaçamento e vamos que parece vamos. outra história quando você pensa em narrativas. Só que aí que tá, e é muito mais a gente ensinando na interpretação bíblica, a gente e o nosso povo, né? Não, mas e as isso pessoas dizem, deve... não considerem tanto a divisão de capítulos, não considerem tanto mesmo os parágrafos que estão colocados como perícopes. Exatamente. Não considerem, tipo, leiam e venham. Não, eles fazem isso que muito vem claramente. antes e Eles vem fazem depois. isso muito claramente nas cartas Paulo. Aqui, ó. No 23, se vocês tiverem a Bíblia em casa, você vai ver que claramente no 23 ele faz isso. Os tradutores, colocam Você como sabe se... que isso tem erro até Continua. de edição, né, cara? Ah, é? Ah. O Gustavo trabalhou nessa Editor área. de Isso aí som, tem o editor política, de- tem erro de edição. Não, principalmente de edição mesmo, porque às vezes é isso. O cara lá no arquivo deu um Entendi, enter na hora que não era pra entrar cara. enter. E não Nossa. tô justificando esse aqui. Pode Tá. ser que foi uma escolha, porque aqui Sim. ainda tem alguma coerência de dizer, tudo bem, ele quis dizer que começou outra história, né? Sim. Mas, nossa, de acontecer erro assim. Se tem ortográfico, você imagina de espaçamento. É. de- Tô dizendo que a Bíblia tem erro. Ah, eu tô dizendo que as edições da Bíblia podem conter erros traduções. editoriais, é diferente. Tô falando editoriais. Por isso que assim, às vezes. Isso que ele não tá falando nem igual o Fontana fala, que tem os Não, textos não tô comparados falando nada ali. disso, Tô falando que pra você fazer qualquer livro impresso, Deixa você eu deixar corre bem o claro pra você. Vem aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Dá Ó, o zoom, dá o zoom. Todos que acreditam aqui, acreditam que a Bíblia é inspirada, não contém erros de revelação, principalmente quem é Jesus, tá? Por isso eu já joguei todo mundo aqui embaixo. E... Muito bem. Você vê que eu ainda falei de revelação, né? Você vê que eu tô Não, aqui e a junto gente tá falando de né? duas coisas que não são Totalmente originais. diferentes, é. Que são divisão de capítulos Não, e divisão isso- de parágrafos. Não, gente, divisão de capítulo e versículo tem muito Não, a história... Muito erro, não sei, mas- tem. Tem. Assim, tem tanta passagem que fica esquisita, a divisão como os versículos estão, que tem até anedotas, que é mitologia mesmo em torno da criação dos capítulos e versículos. Tem quem conte que o Robert Estienne Tava na carruagem. Isso, exatamente essa mas história. sempre tem. Toda vez que vai. Conta a história, o que é da carruagem? Que ele, Como é que é? que ele foi colocando capítulos e versículos durante uma viagem. Ele estava numa carruagem, então conforme Cada ele pulinho que via dava. a rua esburacada, dava uma pulada, ele metia o Como se versículo Deus lá onde- botasse onde o buraco não pra devia. fazer certinho, é isso? Não, o contrário. É o pessoal que nota que tá errado Tá esse meio negócio. estranho. Aí eles falam, isso aí é uma Satirizando, anedota, é. é uma sátira. Os caras falando, não, só pode, o cara tava em cima de um cavalo aí, a hora que tava Não, é porque botando- assim, É toda- igual o jeito que a gente põe vírgula às vezes nas palavras. mas toda vez que- tipo, é igual orégano, né? Você vê. Mas as assim, vírgulas caem em cima não, mas do é porque texto. sempre tem toda vez que a Bíblia vai sofrer alguma modificação, principalmente linguística, você tem muitos mitos em cima da tradução. Sim, Você tem na Septuaginta, você tem na de Jerônimo. Então eles vão colocando Não, é- coisas que é quase como assim. Na isso King também James, na King inspirado. James tem, A não? King James, então assim, você tem até hoje na King James, né, cara? Então você vai inspirando alguma mudança que deveria ser só técnica e que nunca, com a evolução das ciências, de traduções e tudo mais, você vai perceber que tem várias falhas nisso, né? Mas tudo bem, vamos agora aqui. O cara começa, esse que tem acesso, esse que tem dinheiro, esse que tem repertório, porque na discussão com Jesus você vê que esse cara foi preparado para um bom diálogo com Jesus. O negócio está levantado aqui. Esse cara estudou, esse cara tem recurso, ele vai lá, ele deve chegar. Na minha cabeça, ele chega com um cavalo lindo, todo meio principinho mesmo, Ah, por isso que você bonitão, gostou da- tic, pá, o cavalo branco, ele desce, todo mundo, caramba, ou desce E aquela... as meninas estão As como meninas- lembra? Isso tinha muita piada, né? Tinha muito. O Marcelo Goberto sempre falava, isso que é um genro, você tem não sei o quê. Ô, cara, bom pra ser gente. Porque o cara conhece tudo. Aí ele começa, vamos começar pelo começo. Ele começa com um bom Tá mestre. piada. Ele fala, bom mestre. E aí Jesus já me atravessa num negócio, parece assim. Sabe quando você vai... A gente está muito em eleição, não vou falar de candidato, mas na eleição.
Mas você vê claramente que alguma... E aí, as emissoras têm que entrevistar todos. Todos que estão lá, que têm representatividade no Congresso. E aí você vê claramente que alguns, eles não queriam entrevistar. Então já chega de atravessado. Já chega atravessado. Já a primeira pergunta, você fala, caramba... É isso que Jesus tá. Jesus já não queria conversar com esse cara, mas todo mundo... É assim, quase assim... vocês... Jesus olha para os discípulos e fala, vocês não deixaram as crianças, agora esse que vocês deveriam ter segurado, vocês abriram? Estenderam o tapete vermelho. Eu gosto de ilustrar isso aqui meio como o CET fazendo teste do bafômetro, ou polícia fazendo teste do bafômetro. E aí chega o cara importante, né? Abre a janela e o cara tá lá com o aparelho para fazer o teste do bafômetro, né? O policial tá lá com o aparelho do bafômetro. Em vez do cara ir lá assoprar, o cara pega a carteira, né? O cara pega a carteira para mostrar para o policial. E aí aqui, Jesus, na figura do policial, está dizendo, tô só fazendo meu trabalho, senhor. Só sopra aqui. É como se o cara parar e falar assim, bom policial, deixa eu conversar um pouquinho sobre... Quem eu sou? Da onde eu tô vindo... E o que eu estudei. O quanto eu mereço. Bom policial tá lá na... Só pra aqui, senhor. Não estaria trabalhando às 2h. Um bom policial não estaria aqui fazendo o que eu tô fazendo. Ele tá promovido lá. É quase isso. Fazendo serviço sujo. Fazendo serviço... Só pra aqui, senhor. Esse vai ser o exemplo da igreja. Eu gostei desse. Esse cara aí, pessoas desse se for tipo. eu vou dar esse. Bom policial não estaria 2h aqui, meu amigo. Um bom policial tá na casa do pai. Mais ou menos por aí. E realmente, cara, Jesus tá olhando pra credencial desse cara e tá falando. Mas não, peraí, não. Mas você já deu uma outra explicação, que eu me lembre, eu tô delirando, mas eu lembro. Porque não, mais pra frente, eu acho que a gente já falou um pouco dessa história quando a gente tava falando dos 10 mandamentos. A gente meio que falou dela porque tem uma outra ilustração, né? Mais pra frente. Tem os mandamentos. Mas então ok. Eu acho que é óbvio que Jesus sacou que aqui ia vir assim, não, aqui a gente não vai tratar ninguém melhor, não. Cara, mas é muito legal. E quem é? Eu não sei vocês, mas os pobres adoram isso. Sabe? Eu acho que eles se tivesse pobre lá de Jesus, fala, isso aí, Henrique. Pode ser a minha criação um pouquinho mais, você sabe, né? Sim, Hegel, que você gosta de... entendeu? Mas eu me divido. Mas eu me divido. Mas eu acho que rolou um... Ai. Jesus. Olha, eu acho até o juiz aí, eu acho até que os discípulos estavam gostando até o meio do caminho. Falei, exagerou. Aí, se fosse aqui, a gente ia falar, Juliana, cartão nele. Cartão, foi. E aí ele fala assim, ele responde, por que me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom. Mas isso me pega um pouco, principalmente pela teologia sistemática, que a gente quer ler com a teologia sistemática, né? Não existe ninguém que é bom a não ser somente Deus. Na minha cabeça, antigamente, ficava assim, mas Jesus, se você está falando que você não é bom, você não tem pecado, não é isso que a gente fala? Nada a ver, né, com o texto. Mas é isso que a grande maioria que estão lendo nada a ver com o texto, tá questionando. Se Jesus não tem pecado, por que ele fala que não tem ninguém que é bom a não ser Deus? Mas ele é Deus, então tá resolvido. Você resolve com teologia sistemática também. Tá resolvido. Mas isso é uma questão que você levanta. Eu gosto do Zé, que o Zé é sério. O Zé ele fez essa mestrada aí, tem que alguma hora aparecer. Vai lá, traz. Mas isso é uma questão que se levanta, inclusive, em momentos apologéticos, assim, de pessoas criticando a divindade de Cristo, né? Ou Lucas. Porque é um jeito de ler o texto e fala assim, mas Jesus aqui, o que ele está querendo dizer com isso? Porque é uma patada assim, mas parece que ele está se desmerecendo, né? Sim. Na minha visão hoje, assim, eu acho que é justamente o oposto. Jesus, ele coloca assim, se você está me chamando de bom e só tem um que é bom, que é Deus, você está falando que eu sou Deus? Né? Você está me colocando nessa posição? Você entendeu o que você está falando? Será que você entendeu mesmo? Vamos ver se você entendeu. Também. E daí, no final, dá para ver que ele não entende isso. Não, e Jesus dobrando a aposta, ou até mais, pedindo no truco, a gente pede truco, o cara vai 6, 9... claramente essa história vai escalonando
de um tempo que o cara saiu do jogo. E essa é a ilustração flopa. que eu uso que você tinha perguntado, que eu falei, é mais pra frente. Tá. Que é o seguinte, a hora que Jesus vai falar truco não é aqui ainda. Não é. Aqui ele só tá dizendo, ó, aqui você vamos devagar a aí. hora que Jesus vai chamar o truco é daqui a pouco. Tá. Mas aqui ainda tá o seguinte, cara. Por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E aí ele fala, você conhece os mandamentos. Quando Jesus faz isso, ele faz uma outra coisa, além disso que o Zé falou, e eu acho que o Zé tá certo no que ele disse. Quando Jesus faz isso, ele fala o seguinte, não é tu que diz quem é bom e quem não é, não. São os mandamentos. Ou autoridade. Porque é isso que o texto de Lucas está trazendo quando traz Arcon, né? A autoridade. Ou autoridade. Ô doutor. Ô Chama o doutor. Ô doutor. Ô doutor. Né? E, assim, o único que tem o doutorado aqui é a Bíblia. É importante perceber que o texto aqui é meio carregado de O ironia. único doutor que a gente tem é Moisés. Isso faz uma mudança também, porque a princípio o texto não está falando que ele é rico. A princípio. Depois você descobre. Depois você descobre que ele tem muitas riquezas, por isso que ele não faz o que Jesus fala. Porque ele era apegado às riquezas, enfim. Mas aqui é uma questão de autoridade. De autoridade, antes. exato. Exatamente. O conflito aqui, antes de ser sobre riqueza, é sobre autoridade, sobre poder, sobre essa relação com a lei, quem tem autoridade de fato. Mas, na verdade, o texto o tempo todo está fazendo o texto no contexto que a gente está falando é isso. Então, assim, autoridade e riqueza. Aí depois, quando você vai para o 19, que a gente vai falar, claro. Aí não tem autoridade, mas tem riqueza. Então você vai ver... Você Não vai tem ver autoridade assim, legítima, pelo menos. Não tem, tá todo mundo E aqui- ridicularizando. Então esse negócio de autoridade... Mas tem a parábola das 10 minas depois, né? Que tem autoridade e riqueza. Isso, então o tempo todo tá assim, ó. Gente, Exatamente. essa discussão aí é mais É que profunda. geralmente, nesse contexto, isso é mais legal aqui, contrastando com as crianças. Nesse contexto, você vai ver quem geralmente no nosso mundo costuma ter mais autoridade. E aí, eu acho que tanto no mundo da época quanto atualmente, essa questão de quem tem mais recursos passa menos necessidade, consegue se livrar mais de algumas questões e, portanto, cria uma ilusão de que essa pessoa vai se dar bem em todas as áreas da vida. Ou e que não quem tem necessariamente mais verdade. autoridade tem mais meios de obter Isso. recursos. Também tem e a criança era os dois casos. Tipo, se tem alguém que não tem autoridade, é uma criança. E nem recurso. Porque, assim... E nem recurso Não, próprio. e nem recurso próprio. Mas eu digo assim, é muito gritante isso. Aliás, porque isso é a uma- criança tem pessoas que mandam nela. Isso. Mas E diferente ela não- dos dias de hoje, criança era uma posse. Isso. É uma posse. Isso, exatamente. Uma É uma posse e geralmente tem autoridade sobre todos da casa, né? Muitos acreditavam até que ganhava alma só com os Agora, 12 anos. Só volta- quando agora entrou uma alma aqui, é um ser humano. Agora, voltando lá na história da autoridade que foi parada para fazer o teste do bafômetro, o que está acontecendo aqui Agora- em grande medida, isso. Faz o teste do bafômetro. Fala, ô Jesus, eu não Mas preciso. qual que é o teste do bafômetro? Calma. É esse aqui ou ainda não? eu os 10 mandamentos. Agora vamos falar Não, dos mandamentos. Não, peraí, mas Deixa. deixa. A figura do teste. O que você tá Jesus está falando é o seguinte: o cara chega, Jesus, não preciso, né, fazer o teste. Tá vendo aqui? Eu não preciso, né, fazer o teste. Jesus fala: você conhece os mandamentos. Você conhece a lei. Ele chamar Jesus de bom, não talvez pode ter ele- bebido. Não pode. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Ele chamar Jesus de bom é que nem um desembargador chegar numa situação assim e tentar falar assim, não, eu tô te exaltando também, né? Tamo junto Tamo junto aqui. nessa, Então- né? Excelentíssimo. Eu acho que me veio isso. Excelentíssimo. Ou quando você vai vendo? falar, Ô, diplomata. ou quando você vai falar com alguém, né, e fala, tipo, meu caro, né, às vezes ironicamente, Ô, patrão, fala, você patrão. sabe o que, tipo, você sabe o que é ser caro a alguém? Tem alguém que ele é caro mesmo, ao ponto, né? Então assim, meu caro não sou seu caro. Mas assim, A autoridade não está no teu título, a autoridade está nos mandamentos. Quero ir para Tá na lei. outro problema que nem existe no texto, mas a gente gosta de leitura criar. moderna gosta de trazer. Por que Jesus já começa na segunda parte dos mandamentos, né? Você sabe, né? Porque a turma, às vezes, até bem intencionado, querendo descobrir qual Bíblia que Jesus lê e tudo.
Então você não começou pelo mandamento número 1. Você já começa no meio do... E nem a segunda parte completa ele colocou. Então, assim, o que vocês veem essa... Porque se ele só tivesse falado assim, você conhece os mandamentos. Todos Senhor teu Deus todos e os os outros. 600 e... ou 613, ou os 10. Ou a metonímia de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nenhuma dessas ele vai por esse caminho. Nem o Não, 613, nem... Ele vai especificamente na segunda metade dos 10 mandamentos, que são os mandamentos que dizem respeito às relações interpessoais. Com o próximo, Sim. Não, e isso é legal, porque Muito curioso. ele vai nos mandamentos que são que visíveis. não é a dor, e não é a dor que vai revelar depois. Assim, você tá ali, assim... É quase Quem como, é seu quase senhor, como, né? É quase como... Não, quase como assim, eu vou jogar fácil com você. É quase assim, no bafômetro é quase falar, você tem licença para dirigir? No bafômetro, esse não é a grande questão. Eu tenho, tá bacana. Que bom. Você tá usando chinelo? Ele não Você fala tá usando nem o- chinelo ou tá usando tênis para dirigir? Tô com tênis. Olha. Então é quase como Jesus tá parabéns, trazendo. Vou começar, você segue. Aí o cara vai e dá uma carteirada maior. Que agora ele falou, eu sigo todos desde... Cara, ele interrompe Jesus. É mais então, pesado que então é isso, por cara. isso que nem acabou. Ele tava Não, já começou da seguindo... segunda metade. Mas a honra e teu pai e tua mãe é o 5º mandamento, Sim. né? Então Aham. tá, tipo, antes do que ele começa. Então ele tava em contagem regressiva. Não, tava misturando interrompeu, ali, interrompeu. né? Não, Talvez mas todos, rolou- mas todos que ele fala são da segunda metade. Não, sim. Nunca é mas- com Deus. Vamos lembrar isso aqui. Temos 10 mandamentos clássicos, aquele primeiro, e os 4 primeiros, a gente chama ele... quando a gente tenta sistematizar aqui, a gente chama eles Da primeira tábua. de vertical, Sim. ou seja, da gente com Deus. Do 5º ao 10º. Por isso que o resumo é em 2. Então, o primeiro é ame o seu Deus. É mais ou menos... tá tudo misturado. A gente já viu isso na nossa série dos 10 mandamentos. Isso. Mas, teoricamente, amar a Deus tá os 4 primeiros. E os 6 últimos tem a ver com o horizontal. E o que Jesus vai, ele fala assim, vamos começar pelo horizontal. É quase que assim, vamos começar. Você faz essas coisas... E aí ele interrompe, conta aí. Eu nunca tinha pensado nisso. Não, olha, ó. Quase só como um cara assim... Pera aí, Jesus. Tá? na sequência, ó. Na sequência, Jesus está falando. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ô Gans, isso é aqueles negócios que o Fontana bitola e ou é isso mesmo? Faz todo sentido. Porque é Eu não muito consegui legal. minha briga hoje. Não, e é muito legal Só isso, botando cara. lenha Eu na achei muito fogueira. fantástico. Eu nunca tinha reparado que era só os da segunda parte mesmo. Achei muito legal. E é isso. Não, Parece mas tem gente falando um absurdo por causa disso, viu? Não, Mas é sempre isso tem. mesmo que o Fontana... Sempre tem. Mas é engraçado porque isso aí, tipo, já sei tudo, já fiz tudo isso já. Não, e desde a adolescência, desde- tipo assim, É. ó. O primeiro que ele é jovem. Desde a adolescência, Você já fala nem assim, era... Ó, sabe, já viu aqui esses nesse caras que texto falam não assim, fala ó, que ele é esses jovem. cara- Relação também. esses Aqui nesse texto não youtubers... fala que ele é jovem ainda. Nesse aqui? E tem Mas essa- não fala mais pra frente ou não? Nem nunca Não. fala nesse. Ah, só no nesse outro. não, acho que não. Ó, tem nesse essa ele não é relação jovem. também com as crianças. Só fala um Nesse homem. ele não é jovem. Mas assim, deu uma raiva desses youtubers que tem 20 anos e falam, em toda a minha vida eu nunca vi... Não, eu tava, Ô, mano, toda eu tava sua vida comendo, não é eu nada, tava mano. comendo com um pastor amigo nosso. O cara chega e fala assim: "Não, porque eu também trabalhei no mundo corporativo muitos anos". Eu falei: "Cara, você tem 25 anos". Não tem como ser muitos anos, meu amigo. Você não trabalhou muitos anos. Quanto mais mais no mundo em algum outro lugar. E olha essa questão, né, do desprezo, um pouco dessa relação também com a infância, com as crianças, né? Ó, desde a adolescência, desde que eu já nem era mais criança, que tipo, A hora já que eu ganhei alma, como já segundo Marcos estava brincou. consciente dentro da lei, já sabia as coisas, eu já pratico isso. Então, até essa relação, esse conflito, esse paradoxo com as crianças entrarem no reino também aparece. não tinha aí. também uma Vamos lembrar palavra também pra que honre dividir, pai e tá? mãe é um mandamento muito mais de adulto do que de criança naquela época. A gente coloca muito de... Isso não é uma... Isso é muito legal, que é honra pai e mãe, a gente pensa que é de cuidar criança... dos pais mais velhos, obedecendo né? o pai. Naquela época, você morria se você não obedecesse o pai. Você não tinha essa opção de não obedecer. Era lei Você com honra, mais- você honra a hora que você pode não obedecer, que você cresceu. Então, assim, Não, honrar... eu acho que era os dois e hoje é que a não gente é os foca dois, muito de no... jeito nenhum.
cara, mas Com pelo contexto- certeza, mano. De jeito nenhum, sério, você tá falando isso? Sim. Não tem perigo, a criança não tinha esse tipo Claro, de... Marcos. Você aí, acha que é tão gente. diferente o ser humano, mudou tanto? Marcos, assim, você as não pode falar crianças assim com eram. o Zé. As crianças O eram Zé. obedientes. Tal. Não. Marcos, mas, ô Zé, não tinha opção, Não cara. tinha, as crianças eram desobedientes, Era por uma isso outra que elas eram culturalmente, disciplinadas cara. com vara, e não só pelo pai, mas por todos da sociedade. Eles eram agredidos. É óbvio que eles não eram desobedientes, mas eles nem tinham, nem se eram considerados pessoas ou com alma para poder seguir algum tipo de disciplina e lei. Acho que você tá exagerando. Tá bom, então tá bom. É um pouquinho, mas agora o contraste é muito grande de trazer isso, cara. O Zé fica assistindo o Mocelin. Ele fica assistindo The Chosen e acha que as crianças eram amadas. E aí ele acha que na época de Jesus não tinha criança com Todd, entendeu? Nossa, é difícil entender as piadas do... Eu também não entendi, então tá Criança que é desobediente tem desde sempre, mano. Com certeza, isso com certeza. A questão é Não o é mandamento isso. ser para a criança. Não, Mandamento, com certeza não é um mandamento pra criança. Tanto Mas que a vai única ver as vez, coisas que a Agostinho única vez que escreve de Jesus criança, vem confrontar vai ver as sobre coisas honrar que pai e Agostinho mãe... escreve de criança que você vai ver que as crianças eram uns capeta Não, ou não, o Agostinho era muito transtornado. Não, eu só quero... eu quero... As crianças também eram bem transtornadas. É lógico igual que hoje. o pai falava, honra o teu pai e tua mãe, é a lei de Deus. Mas a única vez que Jesus vai confrontar isso tem a ver com herança, tem a ver com... E agora que eu ganho mais, o que eu faço com ele? Não, eu vou dar para o templo e não para eles. Mas esse não é o Posso caso. te dar o argumento final? Pra ganhar? Geralmente, Eu não preciso. Geralmente Você o Zé tá me ofendendo. certo. Geralmente o Zé tá certo e você Agora tá errado. você ofendeu mais ainda. Ou, no mundo antigo, criança não consegue honrar ninguém não, cara. Então, é esse Isso, o ponto não que tem? estava até agora. Para. Exatamente. Você honra Criança quando não você... tem autonomia pra honrar ninguém não. Mas tudo bem. Mas o Zé tá assim. Mas só estudou geralmente lá, ele tá certo, Ele você só que tá errado, estudou tá? lá no Trinity. Ele até parece. Vai ser o Ele nosso trocou, doutor. ele trocou. lá, Não é Trinity, não. Eles estão no calmo. Trinity é o... Ai, você não é? É tudo a mesma coisa. Tudo é americanizado, já É verdade. corrompido. Você acha que verdade. até. Mas tudo bem. Mas vamos lá. E aí, Jesus, quando ele interrompe e fala que isso eu já tenho feito. E o que. Assim, é uma pergunta aqui para especular um pouco. Para onde eles deveriam ir depois dessa, se isso fosse verdade? Peraí. Se o que fosse verdade. Nossa, eu quero dizer o seguinte: agora aqui vai ter uma quebra, né? Sim. Era assim: se esse cara estivesse falando a verdade. Que ele quase- obedeceu desde a adolescência, É. é isso que você tá querendo dizer? Não, é porque assim, Não, a ele gente chega e fala provavelmente assim, obedeceu, parabéns, cara. Deus abençoe. Como é que seria assim? Então, Ah, você legal. faz... você vai herdar o reino de Deus. Então, vai em paz. mas aí é que tá o ponto. Porque agora Jesus vai jogar o truco. Então, mas é isso que eu tô... O truco você pode jogar Não, eu quero dizer o com seguinte, o cara tendo a qual carta seria? na mão. Não, eu não Qual fiz a seria o pergunta, eu vou desfecho? tentar. Qual Eu seria não o tô desfecho? me fazendo claro. É o seguinte, plot o que tá twist? na cabeça Sem desse plot jovem twist, pra o que jogar seria? isso? É. O que ele acha que ele ia Se conseguir? pá, ele acha que Eu ele acho fez que ele- mesmo. Hã? Ele tá querendo aplauso? Ele Então é isso. O que ele queria, assim? Ele acha que ele tá diante de um fariseu, de um mestre da Isso. lei ali. E o que ele Queria, esperava depois de como jogar essa cartada? Como um rabi da época, né? Pensando até na cultura judaica, na maneira judaica, às vezes, de lidar com isso, poderia até ter alguma coisa que ia pegar ele no contrapé, que iria fazer ele pensar. Mas eu acho que a beleza disso daqui é justamente você reconhecer que lá no versículo 19, Jesus está falando, você não está diante de qualquer pessoa, você está diante do próprio Deus. E o próprio Deus, quando você encontra com ele, eu estou fazendo esse teste agora com você em relação à vida eterna. Você reconhece que você está diante do próprio Deus? Então larga tudo e me segue. Eu acho que aí está a diferença de Jesus para o mestre da lei, que o mestre da lei não poderia fazer isso. mas eu acho que não é- Mas eu acho não que foi você a tá- pergunta, você né? tá- Essa não foi a pergunta. E você Esse tá é o- antecipando. Isso. Você tá muito. Eu concordo. É isso. Não vai parecer que é birra porque você já discordou de mim, mas vou discordar de você. Mas assim, porque tá muito teologizado isso. Isso aí pode ser a conclusão de Lucas Isso narrando é o que isso vai tudo. acontecer Que eu depois. acredito. Vai acontecer isso. Acredito nisso. Mas no papo ali. Que você tá acha? parecendo- A expectativa eu acho do que cara mas era o você quê? foi pelo caminho certo. É assim. Com o fariseu, ele daria essa cartada e o fariseu fala: parabéns, me dê um recurso, talvez pediria um recurso por eu ministério. Você tá no caminho certo, alguma coisa assim. Eu suspeito que é uma outra parada ainda. É? Eu suspeito que é um lance seguinte, cara. Tá, mano, me fala o que eu não sei, vai.
E aí é pior, porque é uma arrogância zona. Me parece quando eu leio o texto, eu não tô afirmando, mas me parece... Eu não viria até aqui perguntar sobre herança Pra você se você me me mandar 10 mandar mandamentos. 10 mandamentos. Pô. Aí tem aquela risadinha que eu acho Mas você que sabe é que o que força a tese do Fontana, Que é o desde reforça a tese. adolescência, Então, né? mas espera aí. Isso. Mas o que reforça a tese é a interrupção. A interrupção. Que dá essa impressão, tipo... Talvez Tipo assim, tal- isso aí não, talvez né? a interrupção esteja até me inclinando a pensar desse jeito. Isso. Pode E aí ser. eu tô enviesado. Por isso Sim, que eu mas queria é saber curioso. sobre o texto. Mas é o que Não- parece pra mim Parece, isso. mas não tá tão ancorado. Mas eu também você tá me convencendo. Mas assim, a questão é que tudo tá sob a autoridade que vocês levantaram. Como é que você vê essa interrupção, Lu? Eu não sei, é porque também eu acho que essa leitura de Lucas, né? Existem outras leituras que me parece, por exemplo, Jesus mais compadecido dele, assim. Não sei. E aí não sei se Você acha que nos outros evangelhos ele tá um pouco mais... menos tá arrogante. Em Mateus, acho, se eu não me engano, ele ajoelha diante de Jesus. Ah, mas não começa a fazer essas comparações, Zé. Cara, a Bíblia é... Não, mas é toda, assim, eu gosto de ler em comparação justamente para, tipo... Eu sei que aqui pode parecer isso, mas assim... Sim, mas a comparação vocês entendem que estraga o enredo. Assim, Sim, ela é. ajuda muito no Isso. contexto, e eu não tô dizendo, tudo é inspirado. Mas quando não, a gente e compara, a comparação é interessante, é igual mas Natal. atrapalha, às vezes, É, entender aqui, é igual ó. Páscoa, né? Páscoa, aí o cara compara todos os textos de Páscoa e aí ele cai 7 vezes no caminho, ou tem 7 falas que ele vai, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou você vai no Natal, quando você compara, todas as narrativas são legais, mas daí você começa a colocar os príncipes, né? Ou os magos junto com o pastor, junto com tudo, você fala assim, caramba, mas é porque às vezes atrapalha a nossa Como leitura. se acontecesse tudo na mesma noite, né? Também. enfim. Isso. Então, assim, o que tá aqui é que mas aqui em Lucas é uma tensão clara. tensão clara. E é importante a gente mas ter tem um isso. ponto que eu acho interessante também para complementar a questão da interrupção, né? Que eu acho que talvez, literariamente, isso é... Deixa eu te interromper, tô brincando. Não, que isso Continua. eu entendi a piada. Que isso até me perdi aqui. Aí, ó. Dá uma raiva isso. É isso. Aí, ó, mas essa é a raiva que Jesus provar o sentiu. ponto. Essa provar é a o raiva ponto. que Jesus sentiu. O que eu acho legal é que poderia ter sido mais legal ainda se Jesus parou aí. Então, o que Jesus eu... para nessa história, assim, tipo, e dá O os que mandamentos, caiu mais aí a fica aquele ficha pra silêncio. mim. Peraí, Zé. Ah, desculpa, achei que você tinha parado. Não, eu voltei. Então vai. Tá. Ele demora. Que ele para, Jesus fala isso e para de falar. Aí o cara fica com uma cara de dá aquele silêncio, ele olha em volta, tipo... Não. O que isso aí. vai muito é o que o Fontana falou. É quase como assim, me diz uma novidade. E aí ele Isso, fala, isso. tá bom, eu vou te dar a novidade. A novidade te falta uma coisa só. Opa, agora estamos conversando. Now we are talking, porque ele falava inglês. E aí ele chega e fala assim, e aí, tá, o que me Vamos pro falta? papo dos adultos? Vamos pro papo dos adultos? É quase assim, tá bom, vamos pro papo dos adultos. O que me falta? Falta uma coisa, só uma coisa. E, cara, faltar uma coisa, isso aqui a gente tem que parar a gente verdade. tem que parar aqui. Faltar uma coisa é uma grande coisa. Gente, É maravilhoso. faltar Jesus uma virar coisa pra você, só. é. Pra uma cultura que tem 613 mandamentos, pra você tá no reino. Pra alguém que tá tentando seguir Você tá tudo. no 612. Você fala, uma coisa, então me manda aqui. Eu resolvo isso hoje. Mato no peito. Eu vou resolver. Não, eu acho que ele nem achava que mata no peito. Mas ele fala assim: se eu cheguei nesse último estágio, cara, eu vou dar conta. Algum dia na minha vida eu vou dar conta. E é isso que é tão terrível. Ele não vai dar conta. É triste essa história. Eu acho que aí isso muda tudo. Eu acho que da nossa série, esse final te falta uma coisa. E eu acho que para muitos falta uma coisa só. Para todos nós falta uma coisa. E essa uma coisa a gente não dá conta. É isso. Enquanto você acha que você dá conta e você ainda não chegou no que você não dá conta, né? E aí pode ser tantas coisas, mas no caso aqui, claramente eram os recursos que ele amava. Aí é a parada que você não chegou, que não muda tudo. Porque o jogo da religião é esse jogo aí. É esse jogo parei de beber. Caramba. E é bom parar de beber, principalmente numa cultura que
que você tem um montão de gente, família sendo destruída. Eu parei de apostar. Bacana. Parei de, sei lá, outra coisa. Parei de adulterar. Parei de desonrar o meu pai, minha mãe. Parei de... Podemos pegar qualquer um desses mandamentos aqui que ele achou básico, que já é muito difícil. Isso aqui talvez muitos nem consigam. Mas alguma hora você vai pegar, falta uma coisa. Mas essa aqui não dá nem... Eu acho que tem uma coisa legal disso que é um pouco... talvez na nossa cultura de muita sobrecarga, a gente não tem essa sensação de eu dou conta de várias coisas, só uma que eu não dou, eu preciso descobrir essa uma, né? E aí acho que tem uma coisa que o texto também traz, que é dizer assim, cara, sabe aquilo que você acha que você dá conta? Tenha medo disso. Tenha medo disso. Tenha medo disso. Não, isso com certeza. Vai voltar. Assim, até o que você achava não vai... Porque essa pergunta tem um paralelo muito grande com o quem é meu próximo, né? Como eu faço para dar e quem é o meu próximo. Então... É um negócio... Vamos lá. Eu acho que aí entra a ideia do truco. Tá. Eu acho que aí entra a ideia do truco. Fez mesmo? Gente, quando a gente fala truco, para quem não teve esse... É um blefe. É a hora que você quer ganhar mais pontos sem ter a carta, né? Ou não. Ou você quer ganhar muitos pontos porque você já tem. É a hora que Jesus manda um duvido, se você Duvido. quiser. Dobra tá. a aposta. É a hora que Jesus... E isso eu acho que ele faz mesmo na narrativa de Marcos e de Mateus, tá? Cara, que aliás em Mateus tem a questão do próximo, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, na versão de Mateus. Mas ele fala o seguinte: vai, vende tuas coisas e dá o dinheiro para os pobres e me segue. É basicamente perguntar. É verdade. É basicamente aprofundar perguntar. o que ele falou. Você ama mesmo esses mandamentos aqui que eu disse, que são todos de relacionamento interpessoal, você cumpriu mesmo desde a adolescência? Tudo, gabaritei. Serião que você vai meter Então vamos essa? ver. Né? E aí você tem que voltar lá atrás, na primeira tensão, que me parece estar também em Marcos e Mateus, que é a seguinte: quando o jovem rico diz que fez tudo isso desde a adolescência, ele está dizendo o seguinte: Jesus, você está errado. Por quê? Porque Jesus acabou de dizer que não tem nenhum bom. Isso é verdade. Isso tá Então, presente. o que acontece? Jesus chega e fala assim: quem que você está chamando de bom? Não tem ninguém bom. Ele acabou de ver? falar, E aí eu ele sou fala, bom. eu sou. E aí Jesus fala: duvido. Entendi. Tá? Aí ele bota um espelho na frente dele, né, Vivi? Agora, tem algum... Hein, Fontana? Que em Lucas e Marcos é uma relação de tensão mais pronunciada, e de fato em Mateus existe uma suavidade maior, porque em Mateus, de fato, o homem rico pergunta quais são os mandamentos. Ele chega a fazer essa pergunta. Mas em Mateus tinha outro propósito essa história. O propósito em Mateus me parece ser o seguinte: quando você tem uma preocupação tão grande, como é o caso de Mateus, de trazer o diálogo de uma perspectiva judaica, elucidar especificamente quais são os mandamentos, dentre todos aqueles, é uma elucidação que precisa ser feita. No caso de Marcos e de Lucas, basta jogar o diálogo mais cru. E não é só por causa do espelhamento. Não, Então, no caso de Lucas sim, mas Marcos não precisa espelhar. Entendi. Okay. Eu quis dizer até do espelho, que eu achei curioso nisso que o Fontana falou, que é como se fosse assim: guardei tudo, isso eu guardei. Aí Jesus mostra um espelho, assim, e fala: guardou mesmo? Isso, claramente. Não, e é isso, sim. Não, mas tem a gente... nenhum bom. O cara fala, sou eu. E querendo ou não, olha você. Querendo ou não, esse podcast só vai se complementar no próximo. Já fica o convite aí para quem tá nos ouvindo. Porque o confronto desse cara é a próxima transformação. Ali é claramente... é tudo improvável, é tudo errado... E aí você tem a resposta. Eu tenho uma... É o cara aqui dizendo assim, não tem ninguém que é bom. E aí o próximo cara falaria, eu sei. E eu sou realmente o cara que não é bom. Nunca conseguiria ser bom. Desde a minha juventude eu não fui sou bom. E por que nesse caso a gente falaria que a solução de Jesus é a solução para ele? Por que isso
é só pelo fato dele ter muita riqueza? Não, Jesus então, antes dessa reconhece pergunta, isso? minha pergunta para vocês é: existe esse mandamento? De dar tudo Algo aos parecido pobres, com isso Nada. no Antigo Testamento? Isso é Aí maravilhoso. era um que estava escondido lá, ele Isso fala, é eu vou muito trazer. legal. Porque essa é uma outra coisa que ele fala assim. Ele poderia até falar, isso não tá aqui. Isso não tá no que a gente acredita. E também não é algo que Jesus... É aquela coisa meio básica, mas acho que vale aqui a gente falar. Não é algo que Jesus fala para todo mundo. Não fala. Muito Você viu ao com um contrário. gadareno que não deixou seguir Jesus. Porque isso é uma coisa interessante. Ser discípulo era uma escolha exclusiva do rabino, do rabi. Então, assim, não era assim, eu quero ser seu discípulo. Não poderia ser isso. É o rabi que tem que escolher. No final das contas, é ele que chega e fala, você vai. A pessoa pode recusar. Sim. Aqui, eu gosto eu lembro, tem duas pessoas que eu cresci, eu vi. É só especulação, mas o Marcelo Galberto, ele fala assim, eu tenho a impressão que se esse cara fala, vou fazer, ele falava assim, tenho a impressão. Jesus fala, tô brincando, não precisa vender nada não. Eu só queria saber onde estava o seu coração. Vamos, vem comigo com tudo que você tem. Vamos usar isso. É lógico que não é o texto, não diz isso, mas ele vai no cerne do que está acontecendo aqui, do truco. Então tá bom, então vamos lá. Aí, se o cara falasse, vamos, Jesus falou, caraca, bem-vindo, não precisa vender não. Agora, o que eu gostava também é do Gideon, é uma visão muito mais sociológica, mas ele traz uma coisa que eu achei bacana. Para Lucas, o sociológico faz sentido. Eu acho que faz muitas sentido. vezes. E olha o que ele Pra falava, Lucas. olha o que ele falava desse texto. Ele falava assim, a gente deixa de perceber algo muito importante no texto, que é que Jesus fala assim, olha, pega tudo que você tem, usa o seu maior talento, que pelo jeito é negociar. Então ele fala, venda ganhando, use o seu talento para ganhar dinheiro com isso e depois você dá para os pobres. Ou seja, não é dar tudo para os pobres. O Gideon colocou isso uma vez e eu falei, cara, isso me faz muito sentido no negócio do coração, assim. Não quero Porque que você não é dar as coisas, não é para você dar para vender os as coisas, pobres. ganhar mais do você que vai consegue. vender, você vai usar o que você é bom. Tá, eu tô vendo que você é bom nisso, você vai... Ou você pelo menos vai pegar um por um do que você tem e vai olhar e vai vender, e vai ver um dinheirão. E aí, Que é a parábola hora que das você vê, minas, é a a hora que você vê a parábola da riqueza coisa, na é. tua mão, de tanto que você já tem, você dá pro suave. Não é simplesmente falar, gente, tá aqui minha chave, pode pegar tudo, eu tô indo embora com Jesus. Não, você vai ter que lidar com isso. Talvez a vida inteira ele precisaria ficar vendendo. Ele ia ter, cara, imagina o tanto dele negociar. E eu acho que isso, não sei o que vocês acham, mas eu acho que o Gideon, aqui ele acertou demais. Chama Gideon Alencar, o sociólogo. E ele acertou demais porque, assim, querendo ou não, tá mexendo no cerne. Eu não sei se a ideia é tão contínua por causa do tipo de verbo que está sendo usado aqui, tá? Mas, assim, do tipo de declinação que o verbo tá. Aonde? No venda ou em qual? Quando ele fala, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, eu acho que a ideia de continuidade provavelmente não está aí. Mas a ideia de não é dar tudo aos pobres, mas sim de vender, pegar o dinheiro na mão, ter que lidar com essa situação. Isso Não, mas tá acho no que ele nem texto. citou com continuidade. O que eu quis dizer que talvez a vida inteira eu tava brincando, tipo, quando o cara tem muito dinheiro, tipo, até ele conseguir vender tudo que ele tem, não é uma coisa que ele, tipo, Tá. da noite Ele não pro dia sairia faz andando. vende família vende tudo, sabe? Daqui a um ano eu volto, a gente se encontra aqui para caminhar, mas você vai ter que lidar um bom tempo com isso que você tem. mais ou Mas não menos. importa, mas o importa é assim, cara... Ele transformar aquilo em mais, né? Eu não Ele quero fazer nem que render. você esqueça tudo e comece agora. Não tem que esquecer. Visite tudo as suas riquezas. Olhe para o tanto que você tem. E agora ajude o próximo. Agora, ame tem- o próximo, agora- honre o próximo, dê para Seus pais. os seus pais, Não dê para roube, não as roube, pessoas. né? Agora, tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte. Antes de chegar no espelhamento lá com Zaqueu, Lucas passa por duas histórias que são chave, tanto para entender para trás quanto para entender para frente. Tá? Que é o seguinte. Na sequência da história com o homem rico, Jesus vira para os discípulos e fala da morte dele e da ressurreição. Então, existe uma coisa aí nessa história que é o seguinte: o cara que não está preparado para lidar com a riqueza que ele tem, com as posses que ele tem, não vai saber lidar com o Messias que dá tudo, inclusive a própria vida.
Então, muito forte isso. tem uma coisa aí importante. Segunda coisa... O que é dar os bens perto de dar a vida, né? Exato. Então, esse cara... Para entrar no reino dos céus, tem que ter uma outra parada aí um pouco diferente. Outra lógica. E tanto na questão da ressurreição, quanto nessa história do jovem rico, a gente tem que lidar com a falta de compreensão dos discípulos. Porque Lucas deixa claro, os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Nem da morte e da ressurreição, nem do homem rico não entrar no reino. E na sequência, o que Jesus faz é recuperar a visão de um cego. Só então entra Zaqueu. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de coisas que ainda não estão claras, de discípulos que ainda estão em cegueira, de uma ressurreição que vai transformar a percepção dos discípulos na sequência, e de uma ressurreição que vai transformar também a maneira como alguém lida com dinheiro em Zaqueu e autoridade nas 10 minas. E acho que de uma economia do reino que não está sendo compreendida aqui também, né, ainda. Não vai dar para a gente falar, mas ao longo da história da humanidade, ou da interpretação bíblica da igreja, a gente tentou alargar o buraco da agulha ou diminuir o camelo. Então a gente inventou histórias, até tem vídeos bons do Fontana na internet, para quem quer. Você vai ver lá o pessoal tentando falar que o buraco da agulha é uma portinha na muralha, ou a agulha é porque tem um trocadilho com corda. Então, de qualquer jeito, mano, você não enfia uma corda, você enfia uma corda numa agulha e o camelo não passaria nesse tamanho dessa porta. Mas tudo bem, a gente vai tentando fazer, porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, tem razão. Mas assim, o texto aqui, por isso que eu gosto de lidar com o texto aqui. Né? Não, a história não é que eu amo aqui. O dinheiro. A história está aqui, é ríspida, e é isso que Jesus está trazendo. E aí, Jesus queria, e esse para a gente encerrar, Jesus queria também... aliás, não é nesse texto que fala que Jesus olha e ama, né, o jovem rico, né? Como assim? Pô, tô vendo tanto que você tá perdido, eu vou tentar te ajudar. Nesse ele tá batendo, ele vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil... Aqui nesse caso a gente nem sabe se ele saiu, só ficou triste. Como é difícil, ele fala isso. E aí a pergunta dos discípulos é o final. E ele fala assim, mas então quem pode? Se não for ele, quem? Se não for ele, quem? Essa é o cego de Jericó. Se não for ele, quem? E aí Jesus fala, o que é impossível aos homens, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E aí a gente costuma brincar que as próximas histórias, Jesus vai começar a passar camelos nos buracos da agulha, né? Essa é a história, até chegar na gente, que vai ser a gente, que assim, cara, é impossível isso, então deixa eu fazer um milagre. Desista, para de ficar arrotando que você consegue fazer os mandamentos, para de ficar dando carteirada, para de chamar assim, bom policial, cara, só sopre e mostre que você bebeu. Só sopre e aceita, porque nem recusar não assoprar vai dar ruim também lá na frente. E o final do versículo, né, que Jesus fala para ele seguir a Jesus, também é muito relevante, até fazendo contraste com o próprio apóstolo Paulo. Se eu vender tudo que eu tenho e der aos pobres, de que me adianta se eu não tiver amor, né? Em 1 Coríntios 13. Então, é você entender essa relação direta com o mestre. Mesmo se o jovem rico aqui tivesse vendido tudo que tinha, mas sem seguir a Jesus, sem pensar em Cristo, não adianta de nada. Não é isso que Deus vai... Porque às vezes o oposto acontece, né? Da pessoa falar, não, é por isso, então é contra a riqueza, eu vou vender tudo, e se eu doar tudo, aí eu me salvo. E tem exemplos de pessoas que fizeram isso, mas se elas não estiverem em Cristo, não estiverem amando e seguindo ao Mestre, de nada vale também. E é interessante... E o seguir é o que o Fontana falou, cara. O seguir a Jesus tem a ver com logo na sequência ele vai dar a vida daqui a pouco. Mas é interessante então, assim, porque... o seguir não é sobre só deixar o meu corpo ser queimado, usando o mesmo texto de Paulo, em favor de alguém, né? Mas se eu não tivesse amor, e seguir a Jesus é o amor, né? É amar na sua
É cumprir Todo o que o contexto. cara tava falando, o homem rico, né? Que é o homem rico, tava falando que tava fazendo e não tava fazendo. Era o primeiro mandamento que não foi É. citado. E aí é legal, porque aqui tem uma promessa, né? Uma promessa para todos aqueles. Diferente do que a gente vê algumas promessas, parece que umas promessas. Aqui é uma promessa muito clara. Todo aquele que deixar a sua estrutura. E se a gente faz um paralelo com o que Jesus pediu para o jovem. Porque os discípulos apavoraram. Eles falam. Aqui eu sinto os discípulos. Eles apavoram. Eles falam: peraí. Jesus, assim, se ele não vai, eles olham para eles. É um negócio assim. E aí Jesus fala: é impossível. E aí eu acho que Pedro vai assim, né? Fala aí. A gente deixou, né? A gente, eu acho que eles estão na dúvida. A gente se encaixa nisso aqui? A gente é ele, porque eu sou pior que ele. Ele olhando, ele fica assim. Eu acho que os discípulos olhando e falam: eu também fiquei triste. Tem minhas coisas tristes. Depois eu também até queria ser esse cara aí. Isso, exatamente. Eu fiquei assim. Eu pensei assim. Eu várias vezes me peguei triste, muito pior que ele nessa jornada. Senti que você deu uma insistida a mais comigo e não com ele. Assim, coisas assim, que eu tô tentando trazer. A psicologia da coisa. Eles ali, assim, Algo trazendo. chamou muita atenção deles de ficar estupefato. Eles ficam muito Fala, incomodados. peraí. Eles não ficam incomodados com muita coisa que deveria ficar incomodada. E nessa aqui pegou, sabe? Pegou meio de desprevenido. Tipo, ninguém pode ser salvo. E Então, quase como essa palavra, Jesus, essa é ele. o que ele disse. E aí É, Jesus. E Jesus, ele olha e fala assim: tá bom, você quer. E Jesus Quer a concorda. promessa? Ou quer a migalha? Pra você. Ou assim, quer. Não é migalha, mas assim, tá bom, vou dar a real pra vocês. Vocês estão. Que é o que as Ninguém. pessoas que tentaram falar que o camelo era deixar as coisas para trás, entrar na agulha sem as mochilas e tal, não leram. Não é entender o contexto da época, não, é não ler o texto ali. Eu leio o texto. Porque Jesus fala, é Bastaria o impossível. texto. Quando eu bastaria o acho, texto quando eu nesse acho que sentido. às vezes algumas coisas acontecem, a gente na busca por entender completamente o que nos deixa incomodado, a gente passa a fabricar sem querer, inconscientemente, explicações para E algumas coisas, com um recurso histórico, é um com legalismo, recurso, às vezes, ou exegético. uma religiosidade que deturpa mesmo o texto para tentar uma salvação própria, sem passar pelo caminho da fé. Essa história, né, do camelo deixar as cargas para passar no buraco da agulha, que seria uma muralha, né? A primeira vez que ela aparece de registro que a gente tem mesmo é na Catena Áurea de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tem uma série de comentários bíblicos que chamam Catena Áurea, e ele menciona, se não me engano, Anselmo. Então, talvez a primeira fonte seria Anselmo, mas o primeiro registro escrito aí é lá em Tomás de Aquino. Ou seja, muito distante Dizendo que de ser tentando uma explicar fonte, muito distante de buraco. fonte primária. Então, às vezes a gente tem que fazer todo um exercício de resgate documental para mostrar que uma balela é uma balela. Então tem que ir lá ver de onde surgiu esse mito, né? É um mito medieval. Agora, o Zé tem toda a razão, bastaria o texto. O texto vai em outra direção. Às vezes vai em outra edição. Agora, Lu, pra gente encerrar, o que você acha que muda tudo? Cara, eu acho que aqui, claramente, para mim, está sendo endereçada a questão do nosso apego à riqueza. E eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do homem rico. No nosso legalismo, acho que naturalmente a gente se coloca, né? Mas no nosso materialismo. Porque nós somos uma sociedade materialista. E Jesus endereçou isso em Lucas, em todo esse trajeto que a gente foi colocando. Ele colocou muito claramente aqui como é difícil para o rico entrar no reino. E na narrativa bíblica se coloca claramente o porquê que é difícil para o rico. Porque o rico já obteve a sua consolação. Uhum. E na economia do reino, é quase como se a gente visse... Os discípulos estão aqui vendo assim, mas esse é o cara da vida abençoada. Como é que ele não vai herdar o reino? Se ele é o cara da vida abençoada.
Mas na economia do reino, bênção talvez seja diferente. Talvez a riqueza não seja tão bênção na economia do reino. Se a riqueza vai te afastar daquilo que é a verdadeira riqueza, né? Ou usando o capital do nosso dia, assim, o número de seguidores, o nível de influência. Não, né? mas Deus está abençoando, a pessoa está atingindo. Não necessariamente Sim. isso é bom, né? Exatamente. Eu acho que isso também, Gus, mas eu acho que a questão do dinheiro... Aqui é explícito, porque lógico. É que explícito, seguidores Jesus- e dinheiro, né? tá O que seria relacionado. receber Mas Jesus muitas vezes fala, mais? Jesus fala claramente, ou Deus ou Mamon. Ele fala claramente. Isso, é. Né? E aqui, ó, eu recuperei aqui Lucas 12, quando ele fala sobre as preocupações da vida, né, o contexto do buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Dentro de Lucas, eu achei interessante porque fala um pouco com o que ele estava falando para o jovem rico, mas ele estava falando para os discípulos. Então, Lucas 12, 31, ele fala: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ali continua: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. É quase como se as riquezas... E claramente, e vai ser a parábola que ele vai fazer. Tá totalmente unido no texto. O mesmo evangelho, é o mesmo sequência. Tá dizendo assim, você não pode ouvir a história do jovem rico sem entender a parábola das candeias. Exatamente. É quase como fique pronto. Fique pronto e a riqueza vai te impedir de estar pronto. Porque coisa você vai estar apegado. A gente já passou do horário, mas assim, só para deixar claro, não é o padrão ter que largar a riqueza. Isso é bem claro, a gente vai ver na próxima história. Mas é um padrão, repense se ela for tirada, se isso é o que você está baseado na tua vida. E eu acho que o padrão é compartilhar a riqueza. Eu acho que o padrão não é vender tudo. Não é E nem não ter. Não ter. O padrão não é não ter, não é vender tudo. É não acumular para si. Só para si. É compartilhar. O padrão é compartilhar. Isso a gente às vezes relativiza um pouco, né? Falando, não, isso aqui não tá dizendo, já quer defender a questão da riqueza. E aí, eu acho que esse é o desafio, olhando para o texto mais para trás. Esse texto incomoda muito, nossos tempos. Porque muito... nós somos todos ricos, né? Pensando em riqueza... É isso que eu quero falar. Incomoda muito nossa época capitalista, muitos coaches hoje, mas ela tem que vir até a nós. Não é comigo, é o rico. Sempre vai ter alguém que é mais rico, muito mais rico que a gente não é. O rico nunca se acha rico, sempre é o outro que tem um pouco mais. Então é nós, é isso. Se Jesus falar isso para nós hoje, provavelmente nenhum de nós, todos nós, ou a maioria de nós, sairíamos triste. Porque, cara, lutei tanto por o que eu tenho. Então, assim, cara, você ainda está precisando entender um pouquinho mais. Aí faz sentido a frase, tipo, então quem pode ser salvo, né? Não pode ser salvo, exatamente isso. Ninguém. É isso aí, gente. A gente se vê na próxima semana com mais um Cozinha da Mensagem. Tchau!